Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Cola que Decola. Como que vocês estão aí após essa reaplicação das provas de diversos cargos daí da Câmara do município de Sorocaba? Foram aí cargos que foram reaplicados às provas, sobreviveram aí a essa grande decepção. Depois de, para quem não sabe, 60%, estou vendo aqui notícia, 60% das questões da matéria de língua portuguesa já haviam sido aplicadas anteriormente em provas do concurso público da Prefeitura de Buriticupu, no Maranhão. E por esse motivo, né, uma das concursandas, uma das candidatas, encontrou aí este grave erro e a prova foi reaplicada para os cargos de, vamos ler aqui, ó, agente de apoio legislativo 1, portaria, analista de recursos humanos, analista orçamentário e financeiro, designer gráfico, engenheiro civil, mestre de cerimônias, motorista oficial de comunicação, oficial de manutenção, oficial legislativo, operador de câmera, técnico em informática e telefonista. Então vamos aí ver como que ficou essa prova, que foi aplicada aí praticamente 4 meses depois. Ela tinha acontecido no dia 29 de maio e foi reaplicada no dia 25, neste último domingo. Vamos aí verificar como está. Vamos utilizar para a resolução a prova do cargo de oficial legislativo. Creio que as questões se repetem em outros cargos também. Certo? Peço desculpas aí pelo atraso de alguns dias, que não foi possível postar. Mas vamos aí para a resolução logo após a vinheta. Muito bem, começando aí com questões relacionadas a esse texto. Creio que todas as 15 questões, né, foram relacionadas a esse texto. Já vamos começar com uma dica, que é o seguinte: vamos fazer a leitura juntos, né, para contextualizar melhor. Eu não lembro aqui, vamos ver se tem. Geralmente é requerido que se faça com a caneta na cor preta, né? Então, vamos aí reproduzir, vamos fazer com a cor preta mesmo, reproduzindo como se estivéssemos ali na hora da prova. Então, a primeira dica é o seguinte: numere os parágrafos do seu texto para agilizar. Os riscos para a saúde de tomar fórmulas emagrecedoras. Parágrafo 1. As notícias recentes da morte de 2 mulheres com danos no fígado após tomar fórmulas emagrecedoras chamou a atenção para o consumo desse tipo de mistura. 2. A enfermeira Mara Abreu morreu em fevereiro com uma hepatite fulminante que os médicos suspeitam ter sido causada pela ingestão do chá 50 ervas emagrecedor, cuja venda é proibida pela Anvisa. 3. A cantora Paulinha Abelha morreu no mesmo mês de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Ela tomava diversas fórmulas com 18 substâncias ao todo, e laudos médicos mostraram que ela tinha anfetamina no sangue e que as lesões que teve no fígado são compatíveis com as causadas por efeitos de medicamentos. Vamos para o parágrafo, então, 4. Médicos especialistas, endocrinologistas, gastroenterologistas e hepatologistas alertam sobre os riscos de consumo de fórmulas para perder peso que misturam diversas substâncias, entre elas suplementos, ervas ou remédio. 5. Elas podem causar danos ao fígado, ao rim e outros efeitos colaterais graves. Podem também ter efeitos adversos desconhecidos, já que a composição das fórmulas e misturas varia muito e a interação entre as substâncias pode gerar problemas imprevistos. Se você já sabe o texto, pode pular essa parte aí com a seta para a direita ou apertando, né, 2 vezes aí no lado direito da tela. Quem precisa fazer tratamento da obesidade pode ter se assustado com as notícias e com o alerta, ou acabar acreditando que qualquer tratamento tem os mesmos riscos. Parágrafo 7.
Mas os médicos apontam que existem sim remédios para o tratamento de obesidade que são eficazes, seguros e que podem ser prescritos por médicos a pacientes que precisam perder peso. 8. É preciso separar o joio do trigo, diz a endocrinologista e pesquisadora Maria Edna de Mello, médica da CBEM-SP. Existem aí o 9, né? Creio que já estamos no 9. Isso mesmo. 9. Existem tratamentos modernos que foram objetos de muito estudo e pesquisas clínicas e cuja segurança e eficácia foram comprovadas, diz Mello, que também faz parte do grupo de obesidade e síndrome metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 10. Um deles, por exemplo, é a liraglutida, que tem poucos efeitos adversos e não tem muitas contraindicações. 11. Mesmo assim, explica Mello, é um tratamento que precisa ser indicado por um médico e acompanhado por outras mudanças, como uma melhora na alimentação e acompanhamentos do estado de saúde do paciente. Além disso, é um tratamento recente e ainda muito caro. E para finalizar, o último parágrafo, por outro lado, acrescenta, não existe erva fitoterápico ou suplemento para emagrecer com eficácia e segurança comprovados. Às vezes, na pressa, na busca por um milagre ou porque é muito mais barato, muitas pessoas procuram essas opções, acham que parece mais saudável, mas acabam em situações que colocam sua vida em risco. Texto aí da Letícia Mori, BBC News Brasil, de 12 de março de 2022. Vamos então para a primeira questão. Indique a opção que descreve de forma incorreta o que é afirmado no texto. Aí ele vem aí com primeira alternativa. Algumas fórmulas para emagrecimento podem causar efeitos desconhecidos. Isto está correto aí de acordo, veja a importância de numerar os parágrafos, de acordo com os parágrafos 4 e 5, né? Algumas fórmulas para emagrecimento podem causar efeitos desconhecidos? Sim, médicos especialistas, alerta sobre os riscos de fórmulas para perder peso, diversas substâncias, entre elas, certo? Que podem causar efeitos adversos desconhecidos. Então, a A está correta, não é o nosso gabarito. A B, a morte de pessoas que usavam fórmulas para emagrecimento chamou a atenção para esse tipo de medicamento. Veja aí o que está escrito no primeiro parágrafo, né? Notícias recentes da morte de 2 mulheres com danos após tomar tal, chamou a atenção para o consumo desse tipo de mistura. Exatamente, então está correto. A C, algumas fórmulas para emagrecimento podem causar danos à saúde. É o que acabamos de ler aí no parágrafo 4º, também está muito parecido com a alternativa A. Está correto, mas estamos procurando a incorreta. 4. Há medicamentos para o tratamento de obesidade cujo funcionamento foi confirmado cientificamente. Deixa eu sair um pouco aqui da tela, né, para vocês. Só um momentinho. Muito bem, voltando, creio que já lemos aí a alternativa D. A alternativa D, vamos aí ver o que está no parágrafo 9. Existem tratamentos modernos que foram objeto de muitos estudos, certo? Então está falando aí que existe sim, para o tratamento cujo funcionamento foi confirmado cientificamente. Aqui, foram feitas pesquisas clínicas, eficácia comprovada. Ele não usa a palavra ciência, né? Mas pesquisas clínicas, eficácia comprovada, tudo leva a crer que com certeza envolve aí métodos científicos. Então vamos para a última, né? Sobrou só a última. Com certeza é a alternativa E, mas vamos ver por que ela está incorreta. Medicamentos fitoterápicos e suplementos para emagrecimento são sempre seguros, visto que não precisam de prescrição médica. Então, aqui, cuidado para a generalização. Sempre seguros,
questãozinha então fácil, porque generalizou. Não precisam de prescrição médica. Outro erro aqui, ó, porque ele fala sim que... Aqui, ó, deixa eu ver para vocês. No 11, ó, veja, mesmo assim, ó, ele fala de uma droga, né, de um medicamento, a liraglutida, mesmo assim precisa de ser indicado por um médico, né? E no 12 ele fala especificamente sobre o fitoterápico, né, que também é necessário que a pessoa então busque o apoio, né, o acompanhamento médico, uma prescrição médica. Certo? Então vamos para a questão de número 2. Indique a opção que descreve de forma correta o que é afirmado no texto. Vamos aí para a segunda questão. Alternativa A. Agora ele quer a correta. O uso de medicamentos proibidos pela Anvisa é fatal, sempre levando o usuário que ignora a proibição a óbito. Certo? Então, isso aqui ele extrapola o que está dizendo no texto, né? Porque ele diz que é fatal, a generalização de novo, sempre leva o usuário que ignora a óbito. É recomendado, certo? Mas a pessoa que não não segue esse tipo de conselho, não necessariamente vai a óbito. Então, logicamente, está incorreta. A B diz o seguinte: apesar de dar demais notícias relacionadas ao uso de produtos para emagrecimento, pessoas que precisam tratar a obesidade podem encontrar alternativas seguras. Isso daí é verdade, certo? Estamos aí até de conhecimento comum, né, que ouvimos por aí sobre diversos casos. O texto traz mais alguns para comprovar isso. Mas isso daqui, ó, deixa eu mostrar no texto para vocês, né? Está aí no parágrafo 7º. Existem sim remédios para o tratamento de obesidade que são eficazes, seguros e que podem ser prescritos por médicos a pacientes que precisam perder peso, certo? Comprovando aqui. Agora, o 4, pessoal, só para comprovar aqui no texto para vocês, esse nosso gabarito, o uso de medicamentos proibidos é fatal, né? Ele está dizendo aqui no texto que os especialistas alertam sobre os riscos, certo? Mas não diz que é fatal. Por isso, está incorreta A e correta a B. Mas vamos ver as demais. Deixa eu tentar colocar aqui a questão toda, não sei se vai ser possível. Vai ficar muito pequeno, né? Mas vamos deixar assim então. A enfermeira e a cantora faleceram em virtude de terem usado medicamentos proibidos pela Anvisa destinados ao emagrecimento. Certo? Então, a enfermeira e a cantora. Aqui está dizendo no parágrafo aqui 2 e 3, enfermeira e cantora tiveram mortes, possivelmente, né, por motivos distintos. A enfermeira, ela fez uso do chá, né, do chá 50 ervas emagrecedor, que tem venda proibida pela Anvisa. Por sua vez, a cantora, ela utilizou aí uma combinação de diversas fórmulas que não fala nada. Provavelmente essas fórmulas, todas elas tinham o reconhecimento para a Anvisa. O problema foi ela ter misturado todas elas, né? Talvez exagerado, além de misturar, ter tomado uma dose acima do recomendado. Então, não posso aí unir as duas no mesmo balaio, né? Vamos dizer assim, ó. A enfermeira não terem usado medicamentos. Apenas, então, aí, ó, a enfermeira que usou o chá, sendo que é enfermeira, né? Usou esse chá proibido pela Anvisa. Já a cantora não relata, então isso é uma extrapolação do texto, portanto, está errada. D.
Não há medicamentos seguros para o tratamento de obesidade, sendo todas as fórmulas para emagrecimento um perigo à saúde pública. É o que acabamos de ler aí no parágrafo 7º, dizendo que há sim medicamentos seguros, comprovados e assim por diante. Vamos mostrar aqui, ó, eficazes, seguros e que podem ser prescritos por médicos a pacientes, certo? Agora vamos à última alternativa. No que diz respeito às fórmulas para emagrecimento, é necessário separar aqueles que possuem trigo das que possuem joio, visto que as que possuem o último em sua composição são perigosas para a saúde humana. Isso aqui até parece uma piadinha que o examinador fez aí, né? Mas, de repente, a pessoa não está acostumada, né, com esse tipo de linguagem. Trata-se de uma linguagem figurada. A pessoa leva esse tipo de parábola, que na verdade é uma parábola e que quase virou um ditado popular, uma parábola bíblica. Aí, se você quiser ler mais sobre isso, deixa eu até procurar isso daí. Está uma parábola bíblica que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 24, e tem exatamente esse nome, ó, a parábola do trigo e do joio. O que é uma parábola, né? A parábola, ela é uma alegoria bíblica, é uma historinha criada, né, para transmitir um determinado conhecimento. Nessa historinha, a pessoa utiliza de diversos elementos, cada um com um significado específico, para transmitir um conselho, um ensinamento, um determinado conhecimento. Porque geralmente todo o processo de aprendizagem ele faz uma correlação entre o novo, que está sendo ali, que a pessoa está entrando em contato no momento, com as experiências passadas, né? Então a parábola faz muito bem essa ponte, né? Ainda muito melhor do que as metáforas, porque elas relacionam uma coisa conhecida, de conhecimento geral, com aquela nova ideia que está sendo passada, certo? Então aqui é um sentido figurado, não é o sentido conotativo, não pode ser levado ao pé da letra, não se trata do sentido denotativo. Então ficamos aí mesmo com a alternativa B. Vamos para a questão de número 3. Sobre o falecimento da enfermeira Mara Abreu, é correto afirmar: a morte foi causada pelo chá 50 ervas emagrecedor. Vamos então aí ver, estamos falando da enfermeira Mara Abreu, certo? Então, está aqui no segundo parágrafo, né? Ele diz o quê? Suspeitam ter sido causado, né? A hepatite fulminante, que os médicos suspeitam ter sido causado pelo chá. E aqui a alternativa diz que a morte foi causada. Então está falando algo que não está no texto. A isso damos o nome de extrapolação. E, portanto, está incorreto. Suspeita-se que um composto para emagrecimento tenha causado hepatite fulminante. Exatamente o que lemos aí, ó. Suspeitam ter sido, causado pela ingestão do chá. Chá é um composto, certo? Um composto, um conjunto de substâncias. Muito bem. E a C? Por que a C, a D e a E estão incorretas? Vamos ver uma por uma. A morte foi causada pelo consumo de um medicamento proibido pela Anvisa. De novo, ele extrapola, né? Dizendo aí de forma afirmando que a morte foi causada enquanto o texto diz que pode ser causada, levanta uma possibilidade, uma hipótese, certo? Então, pelo mesmo motivo que a alternativa A, a alternativa C está também incorreta. D. Se o medicamento não fosse proibido pela Anvisa, a enfermeira não teria falecido? Aqui é uma questão de lógica, né, pessoal? É um absurdo isso daqui.
porque não dá para afirmar esse tipo de coisa, certo? O texto não diz isso e não podemos aqui extrapolar também. A causa do falecimento é completamente desconhecida. Não é completamente desconhecida porque existem hipóteses, existem suposições da possível causa que levou ao falecimento da enfermeira Mara Abreu. Certo? Então vamos para a questão de número 4, aqui em cima. Sobre o falecimento da cantora Paulinha Abelha, é correto afirmar? Visto que faleceu no mesmo mês, essa enfermeira Mara Abreu, provavelmente a cantora consumiu o mesmo chá para emagrecimento. Então, ela faleceu no mesmo mês? Vamos ver aí. As notícias recentes da morte de duas mulheres, né? Enfermeira morreu no mesmo mês, ó. A enfermeira morreu em fevereiro e a cantora morreu no mesmo mês. Realmente, morreu no mesmo mês. Agora, pelo simples fato delas terem morrido no mesmo mês, eu posso dizer que provavelmente a cantora consumiu o mesmo chá para emagrecimento? O texto não está dizendo isso, né? Está dizendo aqui, ó, está demonstrando outras. Ela tomava diversas fórmulas, né? Então a gente não pode extrapolar o texto e a alternativa A está incorreta. Vamos ver a B. Os laudos médicos mostraram que o falecimento foi causado pelo consumo de anfetaminas. Está correto ou está incorreto? Realmente aqui, ó, estamos falando sim da cantora, certo? Agora, fala sobre a anfetamina, veja, cantora Paulinha Abelha, certo? Fala sobre a anfetamina, mas diz o quê? Que laudos, né, demonstraram que a anfetamina foi encontrada no sangue. Só que, para ela estar no sangue, existe a possibilidade, né? Eu não sei se alguém souber aí, o que não pesquisei também, o que significa essa substância anfetamina, mas se ela está no sangue, ela pode ter sido ingerida ou ela pode ter sido produzida, talvez é um composto aí natural que o próprio corpo produz para uma reação, né, que o corpo tem diante de algum medicamento. Então, eu não posso afirmar apenas lendo o texto, não deixa claro isso, certo? Por isso, está incorreto. Agora a alternativa C. Medicamentos podem causar lesões no fígado semelhante às encontradas no caso da cantora. Medicamentos podem sim, ó. Veja aí o que podemos encontrar aí no parágrafo 3 também, né? Insuficiência, ali, ó, hepatite, né, ó. Tinha anfetamina e que as lesões que teve no fígado são compatíveis com as causadas por efeitos de medicamentos. Então, medicamentos podem causar lesões no fígado, sim. A cantora faleceu por fazer uso de 18 substâncias, as quais seriam seguras se tivessem sido consumidas isoladamente. Outra extrapolação, né? Primeiro que, se eu não me engano, aqui ele também não crava, né? Não afirma com toda certeza que a morte dela foi decorrente da ingestão dessas 18 substâncias. Ela tomava diversas formas e laudos mostraram que ela tinha, né, compatíveis com. Então, tem uma correlação, mas também não afirma com toda essa certeza. Ó, faleceu pelo uso, as quais seriam seguras, também não falam isso se tivessem sido tomadas isoladamente. Né? De repente, 17 não fez bem e apenas uma que fez mal. A gente não sabe dessa informação, então está incorreta também. A anfetamina era uma das diversas fórmulas que a cantora tomava e sozinha deve ter causado hepatite e insuficiência renal. Foi encontrada uma anfetamina no sangue, mas não diz que a anfetamina era uma das 18 fórmulas, das 18 substâncias ingeridas, usualmente ingeridas
pela cantora Paulinha Abelha. Certo? Então ficamos na 4 com a alternativa C, por enquanto seguindo mesmo o gabarito. Agora só um tempinho, pessoal, para aí falar para vocês que eu fiz aí alguns vídeos relacionados à Câmara Municipal de Sorocaba, certo? Não imaginava que teria todo esse transtorno, mas, enfim, né, o jogo segue adiante. Espero que vocês tenham um bom rendimento nessa prova, e para quem não fez essa prova, que possa aí possa utilizar esse conteúdo, né, para suas práticas e as suas aprendizagens aí, para melhorar a pontuação na língua portuguesa. Mas aí eu vou solicitar a vocês que, se está sendo útil, deixem um like, porque ajuda bastante a gente, certo? Ainda tenho que fazer diversos tipos de investimentos aqui para melhorar os conteúdos no canal. E se você também quiser contribuir, temos aí agora o recurso que é um coraçãozinho chamado Valeu, que você pode contribuir com qualquer valor, para que possamos aqui fazer a melhoria, certo, do computador, que às vezes não roda, tem algumas travadinhas, e vamos aí utilizar para investir nisso também, para melhorar para vocês. Vamos continuar então. Questão de número 5. Qual é o sentido da expressão "é preciso separar o joio do trigo", como usada no 8º parágrafo do texto? Veja a importância da dica que eu dei logo no início, certo? Que é numerar. Se você tem numerado, você não precisa ficar lá contando, você já vai direto onde está escrito. E nós comentamos agora há pouco acerca dessa parábola do joio e do trigo. E agora ela vai pedir o sentido, né, da expressão como utilizado, né, no texto. Então vamos ver aí um por um. É necessário fazer distinção entre medicamentos não testados, mas que foram proibidos ou não pela Anvisa? Vamos ver aí o 8º parágrafo para ficar mais claro, porque a gente só precisa dele para entender esse sentido e julgar as 5 alternativas. É preciso separar o joio do trigo, né? Diz aí a pesquisadora. Existem tratamentos modernos que foram objetos de muitos estudos, eficácia comprovada, tal, né? Um deles, ela dá um exemplo de desses medicamentos modernos, que tem poucos efeitos adversos, contraindicação. Aí depois ela diz, mesmo assim é um tratamento que precisa ser indicado por um médico e acompanhado por outras mudanças, melhoria na alimentação, acompanhamento do estado de saúde do paciente. Mas ela, por outro lado, né? Então, é como se ela dissesse que esses medicamentos aí com certificação, com acompanhamento, eles são bons para a saúde, né? É como se ela dissesse, não, ela está dizendo isso. Então, seria comparado ao trigo. Já o joio, né, que ela vem aqui dizendo, por outro lado, né, fazendo uma contraposição entre até aqui o que ela chamou de trigo, né? Agora ela vem com o joio. Por outro lado, acrescenta, não existe erva fitoterápica ou suplemento para emagrecer com eficácia e segurança comprovados. Às vezes, na pressa, na busca por um milagre, porque é mais barato, muitas pessoas procuram essas opções, né? Mas acabam em situações que colocam sua vida em risco. Então, ela chama aí toda a naturopatia de joio, né? Então, na verdade, esse texto, o pano de fundo desse texto, né? Vamos fazer a interpretação geral aí, o que motivou esse texto, chamado Os Riscos para a Saúde de Tomar Fórmulas Emagrecedoras. É aí um embate entre naturopatia e alopatia, certo? Então vamos lá, verificando então um a um. É necessário fazer distinção entre medicamentos não testados, mas que foram proibidos ou não pela Anvisa? Não. É necessário fazer distinção entre os efeitos adversos dos medicamentos para emagrecimento e as boas intenções dos fabricantes, que apesar... Não é bem isso que ele está querendo dizer com o joio do trigo, né? Já fizemos a interpretação. É necessário confirmar se as mortes relatadas na matéria foram realmente causadas pelos produtos para emagrecimento. Fugiu completamente aqui do tema da questão. É necessário fazer distinção entre medicamentos que possuem joio. Aqui é a mesma
É a mesma coisa aqui da alternativa A, é da questão 2, né? Interpretação literal de uma frase, de uma alegoria, né? Que não é possível fazer uma interpretação literal. É necessário fazer distinção entre medicamentos inseguros, cujo efeito é desconhecido, e aqueles cuja eficácia foi comprovada por testes e estudos. É exatamente disso que ela está falando. Medicamentos inseguros, no caso aqui ela cravou como os fitoterápicos, né? Vou colocar aqui para vocês. Não existe erva, fitoterápico ou suplemento para emagrecer, né? Mas no parágrafo anterior ela fala sobre tratamentos aí, ó. Existem tratamentos modernos que exigiram muitas pesquisas, geralmente esses produtos aí fabricados aí em laboratórios, certo? Então, vamos aí de alternativa E. Seguindo o gabarito, por enquanto, então, não vejo aí nenhuma possibilidade de recurso, embora já tenha passado também, né, o tempo, infelizmente, já passou o tempo de entrar com recurso. Mas aí, boas questões, né? Questão de número 6. Considere o trecho abaixo retirado do último parágrafo do texto. Por outro lado, acrescenta, não existe erva fitoterápica ou suplemento para emagrecer com eficácia e segurança comprovados. Dentre as opções abaixo, indique aquela que não poderia substituir as palavras destacadas sem alterar o sentido do texto. Então, sempre que a gente está diante de uma questão, por enquanto, acho que a gente ficou aí em questões sobre interpretação, 5 primeiras questões sobre interpretação de texto, mas sempre que a gente olha uma questão, é interessante que a gente saiba qual conteúdo, qual parte do edital está sendo cobrado. Ok? Acho que eu estou um pouco torto aí, mas não tem como mexer agora. Então, vamos lá. Por outro lado, pessoal, estamos aqui falando, então, de morfologia, né? Estamos falando aqui de qual classe gramatical? Estamos falando de uma conjunção, né? Conjunção adversativa. Então, essas conjunções adversativas, por outro lado, elas fazem aí, tem uma função de contraposição de uma ideia com outra ideia, e vocês encontram aí conjunções adversativas nas alternativas, exceto qual? Entretanto, é uma conjunção adversativa? Sim, mas também, contudo e todavia também, e apenas porventura, que é uma palavra aí mais da norma culta, da língua culta, né? Uma palavra mais formal, que é um advérbio, sinônimo de por acaso. Ele traz aí uma situação hipotética. Vamos até escrever uma frase aqui, ó. Se porventura chover amanhã, não irei trabalhar. Ou seja, traz aí uma possibilidade, né? Um acaso. Né? Se por acaso chover amanhã, não irei trabalhar. Uma situação hipotética. Mas é um advérbio. Então, muda tanto no sentido quanto na classe gramatical, né? Então, ela não poderia substituir este porventura aqui. Vamos para a questão de número 7. Com base no texto e nos dizeres da médica Maria Edna de Mello, é incorreto afirmar. Alternativa incorreta. Deixa eu deixar um pouco menor aqui, pedindo a alternativa incorreta, certo? Um pouco menor ainda, para que vocês consigam ver a questão inteira. A liraglutida é um medicamento testado, cujo uso é completamente seguro, não apresentando contraindicações ou efeitos colaterais. Então, ela quer a alternativa incorreta. Vamos para a parte aí que fala da liraglutida, no parágrafo 10. Um deles, por exemplo, é a liraglutida, que tem poucos efeitos adversos e não tem muitas contraindicações.
Então, aí contrapõe o que está dizendo lá no parágrafo. Ó, não é completamente, possui poucas, não significa completamente, né? E não apresenta poucas também, né? Contraindicações. Então, já achamos de cara o gabarito da questão. Mas vamos ver as outras porque todas as outras estão corretas. Mesmo no caso dos medicamentos cuja eficácia e segurança foram comprovadas, é necessário que haja a prescrição e acompanhamento profissional de um médico. Isso é exatamente o que traz para a gente o parágrafo 11. Mesmo assim, é um tratamento que precisa ser indicado por um médico, acompanhado por outras mudanças, tal, alimentação, estado de saúde, assim por diante. Então, está correta. Alternativa C. C de cebola. As pessoas podem colocar suas vidas em risco ao recorrerem a ervas, fitoterápicos ou suplementos para emagrecer. E eu até encontrei aqui para vocês no parágrafo 12. Está dizendo isso mesmo, né? Acabam, né? Fala aqui de fitoterápicos, né? Mas acabam em situações que colocam sua vida em risco. E ainda continuando aqui, né, no 7, então está correta também a C. Embora a liraglutida tenha tido sua eficácia e segurança verificadas em estudos e testes, o uso da substância por si só não basta para o tratamento da obesidade. Acabamos de ler isso, né, pessoal? Tem que ser, além disso, tem que, se eu não me engano, que está dizendo lá, né, outras transformações, né, de melhoria na alimentação, se eu não me engano. Acabamos de ler isso. Além da prescrição médica do tratamento, o mesmo precisa ser acompanhado de mudanças nos hábitos, e acompanhamento da saúde do paciente. Aí, exatamente o que está escrito lá, mudança nos hábitos, acompanhamento da saúde do paciente. Ó. Então, apenas tomar a liraglutida por si só não basta para o tratamento de obesidade. Confirmando aí a alternativa aqui, a alternativa anterior também está correta. Então, a única incorreta ficou a alternativa A. E aí, como que está sendo, né? Não está ao vivo, mas é muito importante saber o que vocês estão pensando aí. Se quiserem criticar também, fiquem à vontade aí. Eu nunca... como é que é a palavra aí da moda? Nunca censuro. Nunca censuro as pessoas, certo? Pode ficar à vontade para criticar também. E elogios também são bem-vindos, né? Se vocês quiserem. Considere o trecho abaixo, presente no 5º parágrafo do texto. Podem também ter efeitos adversos desconhecidos, já que a composição das fórmulas e misturas varia muito e a interação entre as substâncias pode gerar problemas imprevistos. Esse trecho, né? As expressões destacadas podem ser substituída, correta respectivamente, preservando-se o sentido do texto por, então, substituição aí dessas expressões, já que e varia muito. Ok, então, já que você consegue aí perceber que é uma conjunção subordinativa adverbial, certo? Conjunção subordinativa adverbial. E o varia muito, por sua vez, ele já entra como uma conjunção subordinativa adverbial temporal, ok? Então, vamos ver aí como que ela poderia ser substituída de forma correta. Para ficar mais completo, quando a gente vê aqui esses 3 pontinhos, se não tiver em mente exatamente o que está lá no texto, é bom ir buscar, certo? Então, podem também ter efeitos adversos desconhecidos. Quem podem, né? Qual é o sujeito aqui? Então, aqui ele está dizendo 5º parágrafo. Vamos para o 5º parágrafo. Elas, veja esse pronome pessoal aqui, elas podem causar danos ou efeito? Podem, tudo se refere
ao mesmo sujeito. Então, vamos para cima ver aqui, ó. Alerta sobre os riscos de consumo de fórmulas para perder peso que misturam diversas substâncias, entre elas suplementos, ervas ou remédios. Então, ó, veja aí, entre elas, né? Elas podem. Então, elas o quê? Elas, substâncias. Vamos voltar para a questão. Substâncias, então, ó, podem também ter efeitos adversos desconhecidos. Então, isso daqui é uma consequência. Consegue entender que é uma consequência do que? Então, veja, essa oração principal traz a consequência. Agora vamos ver a subordinada. Já que a composição das fórmulas e mistura varia muito e a interação entre as substâncias, ó, pode gerar problemas imprevistos. Então, veja aí a causa. Por isso, temos aqui uma oração subordinada adverbial causal. Aqui, então, tudo isso aqui é causa. Isso aqui é uma relação causa-consequência. Certo? Então, já que aí ficou como a nossa conjunção subordinativa adverbial. E quais outras conjunções subordinativas adverbiais existem, né? Então, temos aí, ó, já que, temos pois, uma vez que e visto que. Agora, varia muito, né? E misturas varia muito. Temos aí uma relação temporal, né? Temos uma indicação temporal. E misturas varia muito e a composição das fórmulas e misturas varia muito e a interação entre as substâncias pode gerar problemas imprevistos. Na verdade, temos aí, peço desculpas, intensidade, né? Adverbial de intensidade. E vamos, então, ver uma outra conjunção indicativa de intensidade. Temos muda bastante. Temos também aí melhora muito, né? Não, melhora muito, varia muito. Melhora muito já é outra coisa, ó. Difere bastante. Então, as que combinam, né? As que poderiam trocar, que tem as duas palavras que podem ser substituídas na mesma linha aqui, ó, na mesma alternativa, é a alternativa D de dado mesmo, acompanhando aí o gabarito. Certo? Qualquer consideração deixa aí nas questões que eu vou avaliar uma por uma, certo? Agora, questão 9. Considere o trecho abaixo presente no penúltimo parágrafo do texto. Além disso, é um tratamento recente e ainda muito caro. Indique a opção que não poderia substituir a palavra destacada sem prejudicar o sentido do texto. Então, uma questão aqui sobre sinônimo, né? Sinônimo de recente, novo, recém-chegado, moderno, inovador, mas que não pode substituir, ou seja, que não é sinônimo, inclusive é antônimo, né? É obsoleto, que em outras palavras significa ultrapassado, já velho, que não é a mesma coisa que antigo, né? Antigo tem uma conotação positiva, obsoleto, velho, já tem uma conotação negativa daquilo que já está desgastado, que não serve mais para ser utilizado. Antigo já parece alguma coisa que tem um valor, né, que é uma relíquia, por exemplo. Então, para você não ofender uma pessoa com uma idade avançada, não chame ela de velho ou velho, né? Pior ainda, chame ela de antiga, certo? Mas aí, se ela não entender e ficar brava mesmo assim, você explica que é uma relíquia. Vai que cola. Considere o trecho abaixo, presente no 5º parágrafo do texto. Elas podem causar danos ao fígado, ao rim e outros efeitos colaterais graves. Indique a opção em que a frase é reescrita corretamente com a preservação do sentido do texto. Então, pessoal, até peço perdão aí por estar lendo muito rápido para o vídeo não ficar gigantesco, certo? Elas podem causar, então eles querem a reescrita, outra questão sobre reescrita.
Então vamos lá, estamos na alternativa na questão de número 10. Deixa eu pegar aqui a questão. Ficou assim, ó, a primeira alternativa. Elas podem causar problemas hepáticos e renais? Elas podem causar danos ao fígado? Seria problemas hepáticos. Ao rim? Seria problemas renais, né? Veja o paralelismo sintático aqui, ó, muito bem construído, né? Elas podem causar danos ao fígado, vírgula, ao rim, e repete esse ao, né? Deixando aqui o paralelismo sintático, só uma observação. Então, até aqui tudo bem, né? Ao fígado, problemas hepáticos, ao rim, problemas renais, bem como outros resultados inesperados e graves. Agora, efeitos colaterais graves tem aqui, mas inesperados não tem. Porém, forçando um pouco a imaginação, apesar de não ter, você pode pensar da seguinte forma, ó. Pode causar danos ao fígado, ao rim e outros efeitos colaterais graves. Veja aí que ele fez aí um resumo para que ele, de repente, tem dois motivos dele utilizar esse outros aí, né? Ou ele não sabe quais são outros efeitos colaterais graves, né? Por isso ele coloca aí de forma aberta, né? De forma, como que eu posso dizer, indefinida, outros, como ele quis simplesmente resumir para o parágrafo, para a sua escrita não ficar muito extensa. Então, no caso, né, dele não saber, então serve muito essa questão aqui dos resultados inesperados. E existe grande possibilidade dele realmente não saber quais seriam as consequências da utilização dessas substâncias. Então, realmente aqui acompanhando o gabarito, a alternativa A está correta. Mas vamos ver as demais, certo? Para ver por que as outras estão incorretas. Elas causam outros problemas graves, como nos rins, no fígado, em outros órgãos, dentre outros, né? Reescrita corretamente. Veja aí, ó, tem que seguir, além do sentido, tem que estar gramaticalmente correta. E aqui, ó, em outros órgãos, dentre outros, certo? Veja aí a repetição que causa. E outra coisa, elas falam assim, ó, elas podem causar possibilidade. Aqui diz na alternativa, elas causam, né? Afirmação. Então, não muda totalmente o sentido, não podemos utilizar. Elas provocam males. Veja aí, ó, pelo mesmo motivo. Provocam males colaterais. Aqui eles dizem que podem causar, e aqui ele já está afirmando, de forma que a alternativa C também não serve como gabarito da nossa questão. Elas podem causar problemas hepáticos e renais graves, etc., dentre outros. Aqui começou bem, né? Ó, hepáticos e renais graves, perfeito. Só que aqui ele vem com um etc. e em seguida põe dentre outros. Etc., embora aí muitas pessoas já desconhecem, né, por ser muito antigo e ser proveniente aí do latim, et quaetera. Etc., na verdade, ao pé da letra, não deveria nunca ver precedido por vírgula. Hoje em dia ainda é aceitável, certo? Eu creio que se alguém fizer isso daí não vai ser penalizado. Mas porque o et quaetera, o et já significa e outras coisas, né? Et e outras, quaetera, coisas. Então, quando você está enumerando, você está colocando uma sequência de coisas assim na sua frase, você vai colocando vírgula. E no final, por exemplo, em cima da minha mesa tenho uma caneta, um lápis e uma borracha. Eu não coloco uma caneta, um lápis, vírgula, uma borracha. Certo? Se existe apenas... quando você coloca o E, geralmente você, numa enumeração, você
não coloca a vírgula. Só que, como muitas pessoas não conhecem, né, ao longo de vários anos, muitas pessoas não conhecem, aí os gramáticos já absorveram esse etc. como sendo um elemento, né, que está sendo aí colocado na sequência. Então, ele fica como se fosse uma palavra, né, que como se não estivesse já o e embutido, e pode assim colocar esse etc. Então isso não é nem é tão grave esta vírgula, mas o que é grave é ele falar etc e significa colocar dentre outras, né? Isso daqui é uma redundância que está gramaticalmente incorreta. Elas podem causar doenças graves, como no fígado e nos rins, dentre as quais outros efeitos graves adversos, dentre outros. Aqui, pior ainda, né? Que uma obscuridade, uma redundância, repetição aí ao extremo. Então, ficamos aí com a alternativa A. Vamos para a questão número 11. Indique dentre as opções abaixo aquela em que a palavra destacada atua como adjetivo. O Pedro faltou hoje. Preparamos o almoço. Eu soube disso ontem. A gasolina está muito cara. 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 É a mesma frase, né? Só que com as palavras aí. Então, aqui estamos aqui em morfologia. Né? O que a classificação morfológica traz aí para gente nessas palavras destacadas? Pedro faltou hoje. Aqui temos um verbo, né? Sentido de ação, ação de faltar. Preparamos o quê? Preparamos o almoço. Temos um substantivo. Certo? Eu soube disso ontem, né? Ideia de tempo. Temos aqui um advérbio, né? Ele modifica aí, ele traz aí uma circunstância, né? Modifica um verbo, um adjetivo ou até outro advérbio. A gasolina está muito cara. Então, gasolina cara, né? Veja aí, está modificando o substantivo, qualificando o substantivo. Aqui é o gabarito da nossa questão. Encontramos um adjetivo, que é o que estava sendo procurado. Alternativa D. A gasolina está muito cara. Advérbio de intensidade. Certo? Não é o caso aqui também. Vamos para a questão de número 12. Aí coube, né? Ela inteira. Indique entre as opções abaixo aquela em que a palavra destacada atua como advérbio. É uma ideia. É uma ideia. Veja que até o artigo indefinido, né? Artigo indefinido, aqui um substantivo, certo? Estamos procurando por advérbio. Nós temos alguma opção? Aqui também, ó, esqueci de falar, morfologia, uma questãozinha sobre as classes morfológicas. Nós, então, temos aqui um pronome pessoal, né? Terceira pessoa do plural, no caso. Terceira pessoa do plural. Eu sei qual é a solução. Solução, substantivo. Substantivo. Podemos ir amanhã, advérbio de tempo. Encontramos, então, aí o nosso advérbio de tempo. Tem R$100, né? Numeral. Ordinal, pessoal. Né? Ele traz aqui um sentido de ordem, estou escrevendo, mas não está saindo aí, né? Que está cortado, mas tudo bem, ó. Vocês estão ouvindo. Numeral não é ordinal, certo? É um numeral cardinal. Certo? Só tem esses dois tipos de numerais aí que estudamos.
Então, alternativa D aí para a questão 12, vamos para a antepenúltima questão. Indique, dentre as opções abaixo, aquela em que a palavra destacada não atua como verbo. Então, vamos aí ver onde estão os verbos. Não acredito nisso, acredito é ação de ação, o verbo ele traz uma ação ou traz um estado. Acreditar numa ação, né? Ele disse, também uma ação. Ela tem um andar. Já voltamos. Podemos ir. Podemos ir. Verbo também. Temos aqui uma locução verbal, né? No caso, podemos ir sim. Aí, enfatizando, provavelmente isso daqui também é um verbo modal, certo? Já volto nisso, já vamos comentar isso sobre verbos modais. Eu não tenho dúvidas, verbo. Não tenho dívidas, né? Quem dera não ter dúvidas, né? Em nada. Mas eu não tenho dívidas. Não ter dívidas também é bom, né? Agora vamos para ela tem um andar. O que este está fazendo aí com o verbo? Sempre que você olhar um artigo, um numeral ou um pronome antes de um verbo, existe aí uma chance de estar acontecendo uma substantivação do verbo. Então, pelo simples fato dele ser precedido, veja aí que ele passa a ser tratado como se fosse uma coisa. Ela tem um andar, como se ela tivesse uma coisa, né? Um andar. A ação de andar se transformou quase que uma marca dela, né? Uma coisa. Vocês entenderam o que eu estou tentando dizer, né? Um andar gracioso, certo? Então, por isso, houve aqui uma substantivação do verbo. Então, aqui não atua. Não é que ele não é um verbo, mas ele é um verbo substantivado. Tem uma função, né, de substantivo aí, não atuar, ou seja, não funcionar como verbo. Aí na frase tem uma função como substantivo. Então, é a alternativa C. C de cebola. Questão 14. Que nojo, professor, não gosto de cebola. Tudo bem, então vou tentar trocar C por cachorro. Gosto de cachorro? Considere a frase abaixo. Eles jamais poderiam... que as coisas... como... indique a opção que preenche os espaços correta e respectivamente. Eles poderiam imaginar, né? Veja aí, muda apenas o número, né? Concordância verbal, então. Que as coisas aconteceriam. Praticamente apenas de concordância verbal, certo? Esta questão que é a concordância verbal. Um pouco também aí sobre tempos verbais, né? Então, elas jamais poderiam imaginar. Veja aí uma locução verbal. Locução, quando tem mais de um verbo, ela forma uma locução verbal. Temos um verbo principal e temos um verbo auxiliar. Na presença de uma locução verbal, quem faz a concordância, o verbo principal, ele faz o quê? Ele apenas fica como está, e quem faz a concordância é o auxiliar. No caso, o verbo poder. Poderiam concordar, certo? Isso aqui é o que eu estava falando sobre, o que eu falei que eu iria comentar mais, sobre os verbos modais. Esses verbos, eles transmitem ideias que atenuam ou enfatizam a ação do verbo. No caso aqui, a enfatização, né? Poderiam imaginar. Eles jamais poderiam imaginar. Eu poderia simplesmente escrever assim, eles jamais imaginariam. Mas para enfatizar essa questão da capacidade de imaginar, ele utiliza
este auxiliar, e poderiam imaginar. Então, fica o chamado verbo modal, certo? E aqui temos, então, o futuro do pretérito, certo? Então, poderiam imaginar. O futuro do pretérito. Por que poderiam estar no futuro do pretérito? O futuro do pretérito é um tempo que ele traz um fato que aconteceu depois de outro no passado. Isso é o futuro do pretérito. Em que as coisas aconteceriam. Veja aí, outro futuro do pretérito. Inclusive a terminação é a mesma. Riam, imaginariam, aconteceriam, como aconteceram, certo? Então, veja aí um verbo no passado. Por enquanto, só falando de tempo verbal, agora vamos para o que é realmente o que está mais sendo pedido na questão, que é a questão que é sobre concordância verbal. Eles jamais poderiam, então, imaginar. Como o flexionou aqui, né? Em tempo e em número, concordando com o sujeito eles, né? Eles poderiam. Então, o verbo principal, imaginar, fica no infinitivo mesmo, certo? Agora, que as pessoas, que as coisas aconteceriam, certo? Também aí no mesmo tempo e no mesmo número, concordando aí na terceira do plural. Como aconteceram, como coisas aconteceram, aqui no passado, no pretérito perfeito mesmo, certo? Então, todas aqui exigiam uma concordância com um único sujeito, que é o sujeito eles. Sujeito eles, né, na terceira pessoa do plural. Então, veio aqui o verbo auxiliar na terceira pessoa do plural e também os outros verbos. Mas o verbo principal aqui continua no infinitivo. Certo? Compreendido? Então, temos aí a alternativa B de bola. E, finalmente, então, para a última questão, vamos aí, uma questão facinha para finalizar, então. Indique, dentre as opções abaixo, o substantivo coletivo que pode ser usado para descrever um grupo de peixes. Mas o que adianta, né? A gente simplesmente chegar aqui a cardume, porque todo mundo sabe o que é um cardume. Né? Estamos falando de substantivos coletivos e, de repente, numa próxima prova, cai lá a tal da cáfila, cai lá a tal da matilha, vamos supor que você não sabe o que é matilha, tá vendo? Aí você fala, puxa, caiu, mas eu não estudei, não aprendi, não aproveitei e agora provavelmente aí a pessoa vai e perde uma questão, né? Já aproveita que está fresquinho na mente para a gente aprender aí todos. Então, conjunto de peixes realmente é cardume, certo? Mas manada pode ser um conjunto de elefantes, de bois, de burros, de cavalos ou de búfalos. Substantivos coletivos aqui, ó. Agora, de cáfila, né? É o substantivo coletivo de camelos, certo? Camelo e conjunto de camelos nós chamamos de cáfila. Matilha é um conjunto de cães, mas assim, no dicionário está especificando os cães, né? Conjunto de cães de raça, um agrupamento de cães de raça. Tem outros aí também, muitos outros, vale a pena dar uma olhada, certo? Vai que o examinador aí vai querer dar uma apertadinha e pega um substantivo coletivo pouco usual, né? Nesse caso aqui pegou o leve. E aí, pessoal, o que vocês acharam da prova, né? Se vocês gostaram aí da correção,
deixem um like, se inscrevam no canal, deixem aí o seu comentário para contribuir aqui também com o nosso trabalho. E se você gostou mesmo, põe aí um valeu demais, né? Porque estamos aí vivendo num regime capitalista, onde tudo que a gente faz, a gente aí precisa de recursos, não é mesmo? E um pouco, não creio que não fará diferença, mas só se você quiser também. Se não, continue aí conosco e vamos enfrentar os próximos desafios. Espero que nesse vocês tenham conseguido êxito. Se não, não desistam e continuem fazendo o concurso até a aprovação. Certo? Um grande abraço para vocês, 1h e 5 minutos desta aula. Já são 00h22 aqui. No dia 30/9, esse vídeo aí sendo finalizado. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!